Bom, olha só, gente, aqui nos tempos da pandemia aí, além da cultura, um dos setores que mais tem sentido a crise é o turismo, né? A gente está com voos suspensos, hotéis fechados, fronteiras fechadas, né? Tem países aí que fecharam as fronteiras, Estados Unidos, por exemplo, e etc. E sobre isso, para a gente saber como é que está o setor aí, como é que o setor de turismo é uma grande indústria do turismo no Brasil, né? Como é que esse setor está se virando nesse momento. E a gente vai conversar sobre isso com o diretor da Isa Travel, o Maurício Azevedo. Ele está aqui no Skype comigo. Maurício, tudo bem? Obrigado Tudo por bem, nos Alexandre? atender, Boa viu? tarde. Obrigado por nos atender, Maurício. Para a gente começar, queria que o senhor falasse como é que o setor de turismo, aí quase 4 meses de suspensão de todo o turismo, como é que o setor está sobrevivendo, está se virando? Olha, Alexandre, o turismo realmente sofreu um impacto bem forte em relação a essa pandemia. O turismo por si só ele já representa uma riqueza importante para o país. E no ano passado, representou mais de 8% do nosso PIB, com faturamento de mais de 150 milhões de dólares, e representa também 7,5% dos empregos gerados no Brasil. E isso sofreu um impacto muito violento agora, a partir do mês de março, né, por volta do dia 15, 20 de março, quando começou essa pandemia, fazendo com que as empresas, todo o setor do ramo de turismo tivesse que se adaptar, tá? Então, houve naturalmente esse impacto muito grande, as empresas tiveram que enxugar os seus custos, algumas medidas do governo vieram para ajudar, de alguma forma ou de outra, para que o mercado possa se aguentar esse período, né? Porque a gente tem a consciência de que logo, logo isso vai passar. Ô Maurício, tem alguma coisa funcionando no Brasil em termos de turismo ou está 100% parado? Não está 100% parado não, Alexandre. Ficou parado praticamente no mês de abril, foi um mês um pouco mais difícil. Em junho já começou a melhorar um pouquinho e agora em julho, algumas promoções, as companhias aéreas, operadoras estão oferecendo para o mercado. O turismo brasileiro nacional já está funcionando, ok? As pessoas não estão comprando para agora, eu acho que por enquanto por um receio, né? Da saúde, da sua família. Então as pessoas estão procurando promoções para um período um pouco mais afastado, de repente para setembro, alguma promoção para Réveillon, para o período de Natal. Então, as pessoas estão procurando agora para um pouquinho mais para frente. Tá? Então, o turismo nacional ainda está funcionando, as cidades estão recebendo, as cidades turísticas estão recebendo, começaram a abrir agora, principalmente no dia 1º de julho, os principais resorts, os principais hotéis do Brasil, no Sul, no Nordeste, começaram a abrir novamente suas portas com todas as medidas de segurança. É importante ressaltar isso aí, ok? Tá compensando comprar pacote de viagem agora? Tá mesmo mais barato, Maurício? Está compensando sim, Alexandre, tanto para nacional como para internacional. Não que você vá viajar para fora do Brasil agora, tá? Mas você pode fazer uma programação para um Réveillon no Cancún, por exemplo, no feriado 19 de março, que é o feriado de São José do Rio Preto, tem várias promoções com viagens saindo de São José do Rio Preto. E o interessante, Alexandre, é que as companhias aéreas se adaptaram. Nessas promoções internacionais, por exemplo, você pode fazer até 2 alterações de data sem ter que pagar nenhuma multa. Então, vamos supor, você compra uma viagem promocional para outubro e, de repente, lá você ainda não se sentiu seguro, você pode alterar a sua viagem para janeiro ou fevereiro do ano que vem, sem ter que pagar multa de alteração, ok? Pagaria apenas uma diferença tarifária se naquela outra data que você escolher a tarifa for um pouquinho mais cara. Então, está compensando sim. Importante é olhar direitinho, ver quais são as condições, quais são as regras. E o que eu sempre digo, consulte o seu agente de viagens. Porque, Alexandre, essas alterações mudam toda hora e cada companhia aérea, cada operadora estabelece as suas regras e o agente de viagem está mais acostumado a trabalhar com esse tipo de negócios, né? Então, consulte um profissional de confiança para analisar direitinho quais são as regras, quais são as condições, para você não ser surpreendido. Ô Maurício, o senhor falou agora aí que já com a crise agora, a gente já compra o pacote com essa possibilidade de transferência sem custo. Mas muita Isso. gente teve problema lá atrás, quando tudo isso aconteceu, de ter viagem marcada, não conseguir remarcar, a companhia aérea
pedindo valores para remarcar a passagem. Teve muito problema em Rio Preto com relação a isso? Olha, pelo menos a minha parte aqui, naturalmente no final do mês de março, começo de abril, quando tudo começou, todo mundo se pegou surpreendido, não só no setor de turismo, acredito, em qualquer setor, qualquer segmento, as pessoas ficaram surpresas com o que aconteceu. Então, houve, naturalmente, um período de adaptação, até entender o que estava acontecendo, enxergar qual que é o prazo que precisaria acontecer. O governo estabeleceu algumas regras, algumas condições de reembolso que facilitaram esse relacionamento entre o cliente, o agente de viagem, as operadoras, as companhias aéreas e trabalhar tudo com bom senso, né? E o mais importante é analisar cada caso. Então, por exemplo, se você tem uma viagem para marcar embarcar agora em julho, a gente tem mais condições de mexer com ela. Agora, se a sua viagem for para setembro ou para outubro, a gente precisa aguardar chegar um pouquinho mais perto para ver como é que vai estar o mercado. Então, as pessoas agora entenderam um pouco mais essa análise com um pouco mais de calma, um pouco mais de transparência e passou esse período mais crítico que foi o final do mês de março. Bacana. Gente, estou conversando com o Maurício Azevedo, ele é diretor da Isatravel, uma das agências de viagem aqui de Rio Preto. Maurício, como é que está o aeroporto de Rio Preto? A gente está tendo voos regulares aí para quais destinos? O aeroporto de Rio Preto já abriu alguns voos da companhia aérea Azul, ok. A Latam também está estudando, se não me engano, já abriu agora também a partir desses dias aí, está abrindo. Os voos, por enquanto, são nacionais, né? Rio Preto é um ponto de partida para Guarulhos e para São Paulo e para Campinas através da Azul, para que você possa fazer seus voos internacionais. Interessante sua pergunta, emendando já um pouquinho nela, Alexandre, se você me permite, vamos falar um pouquinho sobre a Europa. Tá? A Europa ainda está com as fronteiras fechadas para alguns países, ok? Abriu para apenas 14 países que estão com a Covid um pouco controlada. O Brasil não é um deles, assim como os Estados Unidos também não é um deles, ok? Mas a Europa já está funcionando. Eu participei de uma live ontem muito interessante, onde nós participamos ao vivo de um city tour em Portugal. Então, o turismo na Europa já está funcionando, eles já estão recebendo os turistas de outros países e essa análise de qual país que vai poder entrar na Europa ou não acontece a cada 2 semanas. Então, vamos torcer para que a nossa pandemia aqui no Brasil possa ser controlada num curto prazo aí, para que a gente possa aproveitar as nossas férias aí, Semana do Saco Cheio, ou Natal, ou Réveillon, para poder viajar também na Europa e nos Estados Unidos. Mas, por enquanto, a dica vamos aproveitar o nosso país, vamos aproveitar o Brasil. Pois é, exatamente isso que eu ia te perguntar. Qual tem sido os destinos mais procurados pelos rio-pretenses, nesse período aqui no Brasil? Olha, Cancún está com promoções muito interessantes, tá? Para Réveillon, para o Natal, para as férias de janeiro, fevereiro, né? Eles estão bem receptivos nessa parte. Mas as pessoas estão procurando, de forma geral, Brasil. Né? Agora é o momento de a gente viajar no nosso país, o Nordeste, o Sul, né? A gente tem bastante opções de resorts, hotéis maravilhosos e todos eles já estão preparados para receber o nosso turista brasileiro na questão de higienização, de segurança, de saúde, vigilância. Então, a pedida boa agora é Brasil. Vamos aproveitar o segundo semestre de 2020 para conhecer um pouquinho, aproveitar um pouquinho o nosso país. Maravilha. Sem querer fazer propaganda, nada, em termos de informação mesmo, quanto está saindo um pacote? Se eu for comprar hoje um pacote para o Nordeste aí, para um resort, quanto que a família vai gastar? Olha, você tem pacotes aí, por exemplo, para Serra Gaúcha, que eu dei uma olhadinha hoje, por 10 parcelas de R$ 300 você consegue, R$ 399, desculpa, você consegue para Serra Gaúcha com aéreo incluso saindo de Rio Preto, olha que bacana. Né? Então, nós temos promoções para o Nordeste também, 10 parcelinhas de R$ 400, você, com o aéreo incluso, hotel, café da manhã, dá para aproveitar bastante as praias maravilhosas do Nordeste. Esse valor para uma família aí de 4 pessoas, é Por isso? pessoa, não, por Por pessoa. pessoa, por pessoa. Maravilha, gente. Está aí o Maurício Azevedo, diretor da Isatravel, falando para a gente um pouquinho o cenário do mercado de turismo. Maurício, quer falar alguma coisa que talvez não tenha abordado aí? Fica à vontade.
Então, é que a gente está acompanhando o cenário. A gente acredita muito que tudo isso vai passar. A gente tem ouvido notícias muito positivas a respeito de vacinas, de pesquisas. Então, a gente tem certeza que logo, logo isso vai passar. Então, nós apenas adiamos a nossa vontade de viajar. Daqui a pouquinho vai estar todo mundo se sentindo mais seguro e vai poder curtir e participar das suas viagens nacionais, internacionais, a lazer ou a trabalho. Daqui a pouquinho estamos todo mundo junto aí. Maravilha, Maurício Azevedo. Imagino que deve estar todo mundo louco para viajar aí, né? Depois de 4 meses em casa, eu vi até que lá, acho que em Hong Kong, para o pessoal que está com saudade de aeroporto, vai lá, faz o check-in, entra no avião e sai, né? É uma loucura. Obrigado, viu, Maurício? Isso foi um prazer, Alexandre. Muito obrigado pelo convite. Igualmente, obrigado. A gente também agradece a sua disposição, falar aqui com a gente.